E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma correção de história. Tema Renascimento, que é o tema da aula anterior. Vamos lá. Primeira questão, o que foi o Renascimento? Resposta: foi um movimento artístico e científico que inicialmente visava resgatar os valores da antiguidade greco-romana e que desenvolveu uma visão otimista do ser humano. Isso aí é o que a gente já viu na aula anterior e a resposta é exatamente o que eu tinha colocado no slide da aula anterior. Foi um movimento artístico e científico, ou seja, era um movimento voltado para a arte e para a ciência posteriormente. E ele visava resgatar os valores da antiguidade greco-romana, que era o Renascimento. Renascia o quê? No caso, os valores gregos e romanos, os valores da antiguidade clássica, antiguidade greco-romana, beleza? E desenvolveu uma visão otimista do ser humano, ou seja, desenvolveu uma visão positiva do ser humano. O ser humano, ele é magnífico, o ser humano é a obra-prima da criação de Deus, beleza? Esses são os principais pontos do Renascimento. Segunda questão: qual a importância dos burgueses para o desenvolvimento do Renascimento? Lembrando quem eram os burgueses: ricos comerciantes, beleza? E banqueiros, quem fazia atividades bancárias, emprestava dinheiro, por exemplo. Então qual é a resposta? Os burgueses financiavam os artistas e cientistas, pagando suas despesas, encomendando e comprando suas obras de arte e financiando seus projetos. Ou seja, eles bancavam, eles financiavam, pagavam os artistas. Você ia realmente fazer arte se não tivesse dinheiro? Não tem como. Você não ia fazer uma obra, você não ia investir, você não ia projetar, você não ia fazer todo um estudo se você não tivesse um retorno depois. Então, para que houvesse o Renascimento, foi necessário investimento, grana. Como eu já falei anteriormente, os burgueses que financiavam os artistas, compravam suas obras, pagavam suas despesas e seus projetos, eram chamados de mecenas. Próxima questão. Diferencie antropocentrismo de teocentrismo. Teve muita gente que ficou confuso nessa questão. Vamos ver aqui, bem simples. Antropocentrismo é a ideia de que o ser humano é o centro do universo. Teocentrismo é a noção de que Deus é o centro do universo. Antropo quer dizer homem, centrismo é centro. Teo quer dizer Deus, centrismo é centro. Então, antropocentrismo é o homem, o ser humano, como o centro do universo. Mas não pense que eu estou falando do universo astronômico, não estou falando do cosmos, da galáxia, das galáxias, das estrelas. Estou falando do universo psicológico, universo cultural, universo de interesse. O ser humano ele seria o centro da criação, o centro da natureza e também seria o centro do próprio pensamento humano. A arte, a ciência seriam voltadas para o ser humano, para legitimar o ser humano, para louvar, vangloriar o ser humano. Enquanto o antropocentrismo é Deus no centro do universo. Deus é que é aquilo que é mais importante na vida do ser humano. O ser humano ele é um pobre coitado, deve adorar a Deus e tal e tal. Só que, então diziam que esse pensamento teocentrista é o que predominava na Idade Média. Mas o fato é que nunca, mesmo com o desenvolvimento do antropocentrismo, nunca Deus saiu da preocupação, mesmo dos renascentistas. Você vai notar que muitas obras de arte, muitas obras literárias, elas, além de terem a inspiração antropocêntrica de valorização do homem, elas não vão fugir dos temas religiosos. Então Deus vai continuar tendo uma importância dentro do movimento renascentista. Última questão. Pesquise na internet a imagem Criação de Adão, de Michelangelo, e responda. Esta pintura se caracteriza pelo teocentrismo ou pelo antropocentrismo? Ou seja, ela se caracteriza como o homem, o ser humano, sendo o mais importante, sendo o centro do universo, ou Deus? Resposta, primeiro vamos ver a imagem. E aí está a imagem Criação de Adão. Você observa que tem Deus,
né? Você observa que tem Adão, o ser humano, do jeito que veio ao mundo mesmo, né? E os anjinhos ali perto de Deus. E uma imagem muito significativa, esse dedinho do homem encostando no dedo de Deus, que é uma imagem que se tornou, que viralizou, até hoje existem releituras, reinterpretações dessa pintura. Eu já vi até o Cebolinha no lugar de Adão, Cebolinha mesmo da Turma da Mônica, certo? Então, olhando para essa imagem, quem é o personagem principal? Aí é que está a questão, para saber se é antropocentrismo ou se é o teocentrismo o mais importante nessa imagem. Nós temos dois personagens que se destacam. Nós temos Deus e nós temos Adão, né? Vamos ver qual é a resposta? Antropocentrismo. A figura de maior destaque na pintura é Adão, ou seja, o ser humano concebido, né, definido como a maior obra de Deus. Vamos voltar aqui para a imagem. Gente, você vai perceber que existem os dois personagens que são Deus e que são Adão. Mas qual é mesmo o nome da obra? É Deus o Criador ou é Criação de Adão? Criação de Adão. Quem é que está sendo mais valorizado nessa obra? Deus ou Adão? Algumas pessoas podem dizer, disseram, que seria Deus. No entanto, Deus é exaltado como Criador nessa imagem. Porém, o principal da imagem não é o Criador, mas aquilo que ele criou. No caso, o ser humano. Criado no 7º dia, lá no Gênesis, na criação, quer dizer, no 6º dia, sendo a obra máxima de perfeição de Deus. Então essa obra ela exalta o valor do antropocentrismo. Ok, pessoal? Então é isso. Por favor, verifiquem se vocês acertaram, verifiquem os erros que vocês cometeram e façam a correção. Valeu!